Olá a todos, o meu nome é Calaran e o presente vídeo é um material produzido pela equipe composta pelos acadêmicos Andressa, Calaran, Lucas, Rafael, Sheila e Vinícius, como parte do programa Residência Pedagógica do curso de História da UniOeste, campus do Marechal Cândido Rondon. Contamos com a orientação do professor André Luiz Leme. Segue o nosso trabalho. O número de produções audiovisuais que abordam o período histórico da Roma Antiga cresceu nas últimas décadas, indicando que a antiguidade se mantém como tema de interesse geral. Embora sejam produtos da indústria de entretenimento, com narrativas romanceadas, muitos personagens e situações ficcionais, esses filmes e séries não podem ser desconsiderados por nós estudantes, professores e pesquisadores, tendo em vista que possuem importância na medida em que nos aproximam de uma visão sobre o passado, a qual é sempre importante debatermos e analisarmos. Mesmo os filmes do tipo documentário, os quais possuem uma proposta mais investigativa em relação à história, merecem nossa observação crítica. Neste vídeo, vamos apresentar algumas dessas produções audiovisuais para vocês, aproveitando nosso comentário sobre cada uma delas para comentar um pouquinho sobre a história da Roma Antiga. Iniciamos com o filme Spartacus, produção norte-americana de 1960, dirigido por Stanley Kubrick. Possui duração de 198 minutos e foi vencedor de vários prêmios, incluindo o Oscar de 1961. Na trama temos a história do gladiador Espartaco, um escravo da Trácia que foi comprado por um treinador de gladiadores para treiná-lo para lutar nas arenas romanas. O ponto de virada do filme ocorre quando Espartaco luta contra outro gladiador, Draba. Seria uma luta até a morte. Draba vence a luta, mas se recusa a matar seu oponente e joga seu tridente contra a bancada em que estavam os romanos, causando a fúria deles em virtude desse desrespeito, e por isso ele é executado. Espartaco se revolta com a pouca importância que dão para a vida de Draba, mesmo com a sua demonstração de misericórdia perante o oponente, e começa uma revolta de escravos contra o Império Romano. Depois de muitas vitórias, o grupo de Espartaco, subestimado, acaba derrotado. O filme trabalha o período do século I a.C., quando Roma era uma república. No entanto, trata-se de um momento para o qual os historiadores já apontam para graves sinais de esgotamento do modelo republicano. Especialmente aqui, por meio de nossa observação ao filme, destacamos as revoltas de escravizados, contribuindo para a instabilidade política e social da República Romana no período. Importante frisarmos que Espartaco não nasceu escravo. Ele morava no campo e depois se inscreveu nas fileiras do exército romano, algo que era muito comum nas áreas dominadas pelos romanos. Os povos conquistados perdiam terras e tinham impostos a pagar. Assim, os mais jovens se tornavam soldados pagos para poder ter uma melhor forma de sobreviver. Espartaco, depois de um tempo no exército, começou a organizar saques aos romanos com um bando, até que foi capturado em 73 a.C. Foi dessa forma que começou a vida de escravo dele. Torna-se gladiador e, cansado dos maus tratos sofridos por ele e seus colegas, se rebela contra o seu dono e, consequentemente, contra Roma. Importante dizer que outras rebeliões de escravos se juntaram ao grupo de Espartaco, somando aproximadamente 100.000 escravos. Roma deu plenos poderes para Marco Licínio Crasso, importante general romano, membro do chamado Primeiro Triunvirato, junto com Caio Júlio César e Pompeu Magno, para acabar de vez com os rebeldes que tanto humilharam Roma. Os escravizados sobreviventes da batalha, em torno de 6.000, foram crucificados ao longo da estrada que liga a capital romana até Capua, como exemplo em relação àqueles que se opunham ao poder de Roma. A solução dessa crise por meio de um general romano aponta para o caminho, praticamente sem volta, da concentração do poder em Roma, na direção do que viria a se tornar o modelo político do Império Romano. Na sequência de nosso vídeo, apresentamos um documentário. Ele se chama Construindo um Império, Roma. Produzido em 2005 pelo canal History Channel e dirigido por Christopher Kessel, ele aborda em pouco mais de 93 minutos as biografias de relevantes personagens políticos e imperadores da Roma Antiga,
destacando-se Caio Júlio César, Augusto, Cláudio, Nero, Vespasiano, Trajano e Carácala. No filme, ambição, conquista, luxúria, homicídio, tecnologia ímpar, ego cultural, construções colossais são alguns dos termos usados para definir Roma e os romanos. O gênero documentário tem como proposta apresentar informações históricas. Contudo, apesar de se tratar de um documentário, vale ressaltar que o mesmo se dá de maneira ficcional, onde as informações apresentadas devem ser debatidas, analisadas e contextualizadas. Para mais, o referido documentário se torna interessante na medida em que se compreende as construções e tecnologias do Império que se refletem ainda no mundo de hoje. Além disso, o filme tem o seu início com o período de esgotamento do modelo político da República Romana, época em que Júlio César e parte do Senado estavam em atrito, preparando-se o surgimento do Império Romano. Entre imperadores considerados bons e outros ruins, os 2 primeiros séculos do Império Romano foram compreendidos como um período de estabilidade. Roma desenvolveu sua política, sua cultura e obra jurídica. Dentre as grandes obras de engenharia citadas no documentário, destacamos aqui a ponte que Júlio César construiu sobre o rio Reno. Esta construção feita de toras, troncos e vigas é considerada uma tecnologia avançada pelo fato da rapidez com que a mesma foi feita. No governo do imperador Augusto foram desenvolvidos os aquedutos, canais que transportavam água até a população e mantinham a cidade limpa. Lembrando que a rede de estradas romanas, nessa época, já era bem desenvolvida. A principal estrada, que era a Via Ápia, feita de pedras, areia, cascalho e argila, uma resistente estrada que unia Roma até a região da Campana. O imperador Cláudio também construiu 2 enormes aquedutos com uma inclinação ideal. Para a construção destes, cavavam túneis nas montanhas e construíam resistentes pontes nos vales. Vespasiano construiu em seu império o Grande Coliseu, um anfiteatro que visava trazer entretenimento para a população através das lutas e batalhas navais. O imperador Trajano foi o que construiu banheiros públicos, o que acabou por aumentar o nível de higiene entre os romanos, bem como sua longevidade. O documentário, logo após citar Carácala, generaliza e resume a destruição e queda do Império Romano, lá no século V. Deixa de abordar outros muito importantes, como por exemplo Diocleciano, imperador que procurou minimizar as dificuldades em relação à política de defesa das fronteiras ao estabelecer a tetrarquia, e Constantino, que atuou em momentos de crise. Deste modo, o documentário é importante como referencial de conhecimento e debate em relação, especialmente, aos 2 primeiros séculos do Império Romano. Seguindo com o nosso vídeo, indicamos aqui o filme Quo Vadis, de 1951, do gênero drama, dirigido por Mervyn LeRoy. É ambientado na Roma Antiga, mais precisamente durante o governo do imperador Nero. O passado do cristianismo é a base deste filme de Mervyn LeRoy, que retrata o período da Roma comandada por Nero e a sua perseguição aos adeptos da nova religião. A trama do filme envolve o retorno do general Marcus Vinícius a Roma e seu encontro com Lígia, por quem se apaixona. Ela é uma cristã e não quer nenhum envolvimento com um guerreiro. No entanto, de alguma forma, acaba se apaixonando por Marcos. Eles precisam se encontrar escondidos, em cerimônias religiosas cristãs já proibidas. Enquanto isso, o imperador Nero surge extremamente violento e desequilibrado. Mandou assassinar sua mãe Agripina e seu meio-irmão britânico. Arruinou as finanças do Estado, perseguiu violentamente os cristãos e, com a ideia de construir uma Roma moderna, mandou incendiar a cidade e colocou os cristãos em cruzes, queimando-os vivos. Marcos, no entanto, salva Lígia e a família dela. O título do filme vem do latim,
que traduzido seria Aonde Vai, e o longa mostra os novos religiosos como vítimas e heróis perante ao império e seu governante. Como indicamos, o filme apresenta como contexto o período de governo do imperador Nero, o qual ocorreu entre 54 e 58 d.C. Lembrando que desde 27 a.C., época de Otávio Augusto, vivemos o período histórico do Império Romano, momento em que existe uma concentração do poder na figura do imperador. Este, no entanto, deveria governar conciliando os interesses do exército, do povo e do Senado, ou seja, na teoria, ele nunca poderia abusar do seu poder, ser um tirano. Já sobre as guerras de expansão, Nero demonstrou pouco interesse. De acordo com historiadores da antiguidade, iniciou apenas algumas incursões militares na região da atual Armênia. Suas decisões políticas, militares e econômicas eram fortemente influenciadas por algumas figuras próximas. Entre elas, podemos citar sua mãe, Agripina, e seu tutor, durante certo tempo, Lúcio Sêneca. O filme, por meio de sua trama, trabalha com o aspecto religioso daquela sociedade. Demonstra a resistência que o cristianismo, enquanto religião nascente, sofreu naquela sociedade. Tendo em vista que o politeísmo era forte e defendido pelos políticos tradicionais da época. Muitos cristãos foram perseguidos na época, mortos inclusive nas grandes arenas, a exemplo do Coliseu. Nero foi considerado pelos historiadores, em função de sua perseguição aos cristãos, suas dispendiosas obras e, supostamente, por ter ordenado um grande incêndio em Roma, como um governante instável. O filme, portanto, uma produção clássica, nos remete em seu pano de fundo histórico a um período importante da política romana e do cristianismo em crescimento. Na sequência, apresentamos o filme Gladiador, lançado no ano 2000, dirigido por Ridley Scott, com duração de 171 minutos. Foi considerado um sucesso de bilheteria e ganhou vários prêmios, como por exemplo o Oscar de melhor filme. O filme tem como protagonista Maximus, um general do Império Romano que está tentando impedir que invasores germânicos adentrem no território imperial, os bárbaros. Vale a pena lembrar que essa denominação de bárbaros é uma projeção da visão romana, pois eles viam os outros povos como seres inferiores e Roma, como dito no filme, era o farol do mundo, o referencial de civilização. A trama se passa em meados do ano 180 d.C., durante o reinado de Marco Aurélio. Porém, é mostrado no filme que no Império Romano não se havia uma estabilidade política, como se esperava, havendo intrigas e acordo entre Senado e a Casa Imperial. Esta disputa pelo poder e o que ela acarreta é o plano central do filme. Marco Aurélio, em conversa particular com Maximus, indica que este seria escolhido como seu sucessor, devendo ele reconstituir a República Romana. Esta informação irrita profundamente seu filho Cômodos, o qual esperava ser o próximo imperador. Cômodos então arma a morte do pai e torna-se o novo imperador. Maximus tem sua mulher e filho assassinados e acaba por ser levado até a Mauritânia, atual Argélia, onde é vendido a um treinador de gladiadores, tornando-se um. O mote do filme é sua vingança. Vemos no filme a necessidade de Cômodos realizar muitas festas após sua ascensão, para que melhorasse sua imagem diante do povo. Os jogos ocorriam no Coliseu e poderiam contar com o uso de gladiadores, escravos, bigas, animais e até mesmo batalhas navais, com direito a encenações reais, frutos de um engenhoso processo arquitetônico que permitia a inundação da arena. Demonstra-se no filme, portanto, o uso da política do pão e circo, que consiste em agradar a população para que ela esqueça os problemas e apoie os seus líderes. Por último, fechamos o nosso vídeo com o filme Ágora, ou como também é chamado, Alexandria. Dirigido por Alejandro Amenábar, é uma produção espanhola, lançada em 2009. Sua duração é de 127 minutos.
Nele é retratado a vida e a morte da célebre filósofa e matemática alexandrina Hipátia, que viveu entre os séculos 4 e 5 depois de Cristo. Era filha de Theon de Alexandria, matemático e astrônomo. Hipátia desfrutou e ainda desfruta de grande popularidade em razão de sua excepcionalidade, enquanto mulher que desempenhou práticas intelectuais durante a antiguidade, ensinando e tendo em seu círculo vários jovens da aristocracia imperial. Também é lembrada por sua trágica morte no ano de 415, levada a cabo por um grupo de cristãos. Estes, segundo a narrativa do filme, teriam sido movidos pelo discurso do patriarca Cirilo, que possuía conflitos políticos com o prefeito Orestes, aluno e amigo de Hipátia. Alexandria caracterizou-se como um polo de atração cultural, para onde migravam filósofos, sofistas e outros estudiosos. Essa movimentação de intelectuais levou a cidade a se destacar como um importante centro do pensamento tardo-antigo. Dentre os grupos urbanos que predominavam naquele contexto estavam as comunidades cristãs, neoplatônicas e judaicas. Durante a Antiguidade Clássica, a crença no politeísmo era predominante. No entanto, já no início do período imperial, o cristianismo, a partir da região da Palestina, ganhou força, tornando-se uma religião concorrente ao paganismo. Em 391 d.C., sobre o reinado de Teodósio, foi sancionado um édito que ordenava a destruição de todos os locais de culto não cristãos. Nesse período, Teófilo era patriarca em Alexandria e, apoiado por tropas imperiais, destruiu o templo de Serapis e a biblioteca de Alexandria. Mesmo assim, muitos pagãos continuavam com suas práticas. A partir do século IV d.C., as migrações germânicas no Ocidente, dentre outros fatores, acabaram esgotando as forças centralizadoras do poder em Roma, colaborando para as disputas e o acirramento político-religioso também por todas as partes do Império. O filme Alexandria, em sua apresentação do contexto histórico da época, demonstra uma perspectiva disso, do extremismo religioso e da violência que se desdobrou por toda a sociedade. Hipátia acabou sendo uma vítima desse ambiente. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado por nos acompanhar durante esse vídeo. Seguem as principais referências do nosso trabalho e até mais.